Boa noite, meus queridos. Então, hoje nós estamos aqui para estudar um pouquinho mais sobre as reações orgânicas. Então, na aula passada nós falamos das reações de adição. Hoje nós vamos falar de um outro tipo de reação. Vocês viram que nas reações de adição, a gente tinha ou uma dupla ligação ou uma tripla ligação, e você acrescentava na molécula alguma substância. E essa substância, esse elemento, quando ele entrava na molécula, essa dupla ligação ou essa tripla ligação, ela saía para que esse elemento entrasse na molécula, certo? Então, era uma forma que você tem de perder essas insaturações, que são as duplas e as triplas. Hoje nós vamos estudar o oposto. Olha só, acompanhem comigo. Vamos aqui, ó, eu preparei um exercício, uma anotação para a gente dessa parte da matéria. Então, olha só. Hoje nós vamos falar das reações de eliminação. Elas são o contrário das reações de adição. Por quê? Olha só. Reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica. Em sentido amplo, é a reação inversa à da adição. Essas reações dão origem a outros dois compostos, um orgânico e outro inorgânico. Podem ser intramoleculares, ou seja, acontecer dentro da molécula, ou intermoleculares, entre duas moléculas, certo? Então, olha esse caso aí, ó. Nesse caso aí, nós temos um alcano, olha só, ligação simples, só que ele é um haleto. Por quê? Porque ele tem um halogênio, gente. Vocês lembram que halogênio é aquele elemento da família 7A, certo? Então, o que acontece? Você juntou ele ao ZN, ó. Esses átomos de cloro são eliminados, ou seja, arrancados da molécula orgânica. Então, o ZN vai lá e se combina com os dois cloros, olha só. E forma quem? O ZnCl2. E aí fica H2C, CH2. Mas aqui, ó, fica faltando uma ligação. Essa ligação que fica faltando, ela entra aqui, ó, na forma de ligação pi e forma-se então um composto insaturado, um composto que tem uma insaturação, uma dupla ligação, tá? Olha, outro caso. Eliminações intramoleculares. Você tem uma única molécula, tá vendo? O que acontece? O A se combina com o B. Olha, eles estavam em carbonos separados. O A combinou com o B e formou o composto AB. O que aconteceu? Vai ficar faltando. Ó, esse C aqui vai ficar com 3 ligações e esse C aqui vai ficar com 3 ligações. Para compensar, o que se forma? Uma dupla. Olha lá. Ocorrem quando uma molécula do composto orgânico elimina alguns de seus átomos. Na presença de catalisadores específicos, o grupo de átomos eliminado dá origem a uma molécula de água ou uma molécula de gás hidrogênio
ou de um haleto de hidrogênio. O que é haleto de hidrogênio, gente? É um halogênio junto com o hidrogênio. Olha, pode ser o HX, onde o X aqui, ó, é o halogênio, tá? Esse X pode ser o cloro, o bromo ou o iodo. Olha só, ele vai formar o HX, onde o X é um desses três, ok? Forma-se desse modo um composto orgânico insaturado com a dupla, ou seja, um alceno, mais uma substância inorgânica. Olha, de uma maneira geral, é isso aqui que nós teremos, ok? Depois, olha lá, pode acontecer ainda a eliminação do hidrogênio, que a gente chama de desidrogenação. O que acontece? Você tem o alcano aqui, um H se combina com outro H e forma quem? Olha, H2. Se sair o hidrogênio da molécula, desidrogenou. Aí ficou H2CCH2 de novo. O que acontece? Fica faltando uma ligação e ela se torna o quê? Uma dupla. Ó, na presença de catalisador, olha só, que podem ser metais como platina, paládio ou zinco, sob aquecimento, ocorre a eliminação de uma molécula de H2 e a molécula orgânica é convertida em um alceno. Olha, você tem um alcano que é convertido em um alceno. Vê se isso não é exatamente o contrário lá na reação de adição que a gente tinha falado primeiro. Você tinha o quê? Você tinha uma delas, era a hidrogenação. O que é a hidrogenação? É quando você acrescenta hidrogênio na molécula. Então, você tinha lá, por exemplo, ó, CH2, H2C. Aí tinha uma dupla aqui. Aí você vai lá e hidrogena, ó, acrescenta H2. O que acontece? Um H entra em um carbono e o outro H entra no outro carbono. E vai formar o quê? H3C, CH3. Então, você tinha um composto insaturado, você passou a ter um composto saturado. É o contrário dessa desidrogenação quando você arranca H. Olha, se você está arrancando H, você tem que compensar esses Hs que saíram com a ligação dupla, certo? A eliminação de halogênios, olha só. Então, você tem aqui, ó, os halogênios na mesma posição que o H estava, olha, só que agora a gente está falando de halogênio, cloro, bromo ou iodo, olha. Aí eles se combinaram os dois com BR aqui, ó, com o zinco. O zinco combinou com os dois BRs, formou ZnBr2. E o composto aqui ficou insaturado, formou uma ligação dupla. Então, ó, dialetos de alquila, então quer dizer, é um alcano que tem dois halogênios ligados nele, ó. Então é um dialeto, ok? Na presença de catalisador metálico, eliminam os átomos de halogênio, que formam um sal, olha, o brometo de zinco, e um alceno, que é um composto com uma ligação dupla, ok? E depois nós temos a eliminação de halogenidretos. Quem são os halogenidretos? Olha, é o HX que a gente falou lá, ó, HCl, HBr ou HI, que é a desidrohalogenação. Você está retirando essas substâncias. Então, olha só, você tinha um haleto, lembra que esse outro aqui é um dialeto, porque ele tinha dois halogênios na molécula. Esse aqui é simplesmente haleto, porque ele tem um halogênio, tá vendo? Mas ele tem um H também. O que acontece? Esses dois aqui se combinam e formam quem? O HBr. Eliminou essa substância aqui, esses dois átomos, o que formou aqui no meio? A dupla ligação. Então, nós formamos um alceno, uma substância, um composto insaturado. Ó. Na reação a seguir, o alceno é produzido a partir de um haleto de alquila.
na presença de uma base forte, olha, que é o KOH, e usando o álcool como solvente. Nessa reação, o íon hidróxido do KOH aqui, ó, que é uma base, vocês vão lembrar que nós estudamos isso, reage e abstrai um próton ácido, que é o H+, presente na estrutura do aleto de alquila, iniciando a reação de eliminação. Ele atrai o H+ para sair do composto. Então, quando esse H+ sai do composto, ele se encontra aqui com Br, formam, então, o HBr. Ok? Vocês estão vendo, gente, que todas essas formas que nós falamos são tipos de reações de eliminação. Então, a gente pode eliminar H2, pode eliminar halogênio, olha lá, dehalogenação, quando você pega lá o metal e reage com o halogênio, ou simplesmente desidrohalogenação, o H junto com o halogênio, hidro e halogenação, ok? Então, olha só, com essa explicação que eu fiz para vocês, vocês conseguem resolver as atividades que nós vamos propor para hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato, me chamem, mandem mensagem, que eu estou aqui para ajudar, tá bem? É muito simples a matéria, vocês vão conseguir resolver rapidinho, tá? Beijo grande, fiquem com Deus, até nossa próxima aula.